uns 15 anos atrás, por alguma razão vieram a público os nomes de vários seus clientes, entre eles estava, se não me engano, Jack Nicholson. Estava algum ator muito bonito, muito prestigiado, muito requestado, muito sedutor, e que pagava $1.000 a $2.000 por uma noite com uma prostituta. E perguntaram a ele por que ele pagava por algo que ele poderia ter de graça. E ele tem uma frase que eu acho que sintetiza muito um espírito de época. Eu não pago para ter, eu pago para mandar embora. Eu pago para enviar o táxi. Vejam, a gente poderia imaginar que ele não quisesse o custo afetivo do cortejo. Não é essa a questão. Não é o custo afetivo prévio à relação sexual. Ele não quer o custo afetivo posterior à relação sexual. Ele não quer o custo afetivo do laço. Você, pagando, chamando um táxi, você não tem compromisso nenhum. E essa possibilidade do descarte fácil virou um dos traços mais fortes do nosso tempo. Então, não só nós temos o descompromisso com as gerações anteriores, o descompromisso com a nossa própria geração, a possibilidade da gente se desfazer até dos próximos afetivamente, como temos também uma celebração do descarte. O descarte é a coisa mais fácil que existe. Descartar alguém, uma relação terminar. Um comentário que eu ouvi de meu amigo Jurandir Freire Costa, numa conversa que tivemos, logo quando foi lançado o Viagra, faz vários anos. Jurandir me disse: Renato, o Viagra está chegando muito tarde, não é mais necessário, porque o Viagra supõe que num relacionamento em que o desejo do homem se reduziu pela companheira dele, ele queira recuperar esse desejo. Mas é muito mais fácil trocar de companheira. Ele terá muito mais desejo para uma nova companheira do que se ele tentar recompor a relação anterior. Então, também isso faz parte do mundo do descarte. Então, e isso é uma tremenda ilusão. Há um poema de Gaddafi, do poeta grego de Alexandria Gaddafi, que eu procurei, mas não achei para trazer aqui. É um belo poema em que ele diz algo... Bom, eu vou falar em prosa, na minha prosa, é lamentável. Mas é algo assim: a cidade em que fracassaste e que ora deixas, ela vai te perseguir. Onde quer que vás, esta cidade do teu fracasso estará contigo. Não consegues fugir do fracasso, não consegues fugir da cidade. Mudas de cidade, mas é a mesma cidade. Que acho que seria uma coisa muito boa de se pensar quando uma sociedade adota o descarte como terapia. Quando uma sociedade pensa que vai resolver os problemas simplesmente projetando no outro a cena do seu fracasso e tentando construir, tentando, de certa forma, sacudir as sandálias, a poeira das sandálias e entrar numa história inteiramente nova, coisa que a pessoa não faz. Mas, de qualquer forma, esse é um traço importante. Se isso acontece no laço íntimo, mais pessoal, então como isso vai acontecer no laço mais social? Se isso acontece com o pai, com a mãe, com a mulher, com a namorada, com o marido, como que isso não acontecerá nos contatos mais afastados? Qual vai ser a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros? Em outras palavras, a crise do espaço público está junto com uma crise da intimidade? São duas crises que vêm juntas, ou nós poderíamos dizer uma coisa é a intimidade e outra coisa é o espaço público? Eu estou partindo do princípio de que a crise da intimidade é também a crise do espaço público. As duas não são dois espaços diferentes. Não é porque a intimidade entra em crise que o espaço público é poupado. Ao entrar em crise a intimidade, o espaço público também é devassado. E talvez porque as duas crises dizem respeito a uma crise do compromisso, a uma crise do laço. É o laço íntimo como o laço distante que entram em crise ao mesmo tempo. O laço distante pode ser de muitos tipos. Há algo que é estudado por vários autores, Peter Burke, que tem o livro de maior difusão a respeito, que é a arte da conversa, ou da conversação. Geralmente é traduzido como arte da conversação. Eu gosto da arte da conversa. Conversação, para nós, em português, é uma coisa muito formal. Conversações de paz. Agora, conversation, é conversa mesmo. O português tem expressões lindas. Jogar a conversa fora, conversa mole. São expressões que indicam justamente, apesar de aparentarem uma certa degradação da conversa, que é jogada fora ou que é mole,
apesar de dizerem isso, indicam que ela é algo de extraordinário prazer. E quando a conversa é mole, o significado é exatamente que essa conversa não vale pelo conteúdo dela, mas pela forma que está se dando. Conversa mole é interessante, não pelo assunto que a gente está falando, não por ser um papo-cabeça. Conversa mole é boa justamente porque não é um papo-cabeça, porque não tem utilidade alguma. É a conversa das pessoas que estão tendo prazer em estarem juntas, e só, independentemente de rolar ou não um conteúdo entre uma e outra. A transmissão de conteúdo se torna muito pouco importante. Não é uma conversação, que seria uma conversa dura, é uma conversa realmente mole, fraca. E a conversa é uma arte que vai se construindo. Peter Burke, como vários outros autores, dizem que os tratados da arte da conversa são do século XVII. Os italianos dizem que foi na Itália, os franceses que foi na França, os ingleses que foi na Inglaterra que surgiu a arte da conversa, mas é uma coisa da época. Eu gosto da forma como Stendhal relata isso. Stendhal diz, na corte do rei Sol, quando todos os nobres têm que ficar 10, 12 horas olhando um para o outro, esperando o rei passar, ou as pessoas inventam assunto para tratar, ou morrem de tédio. Então começam a inventar assunto. Não sei se falam do tempo, se falam de roupas, se falam do que falam, mas começam a inventar assunto. Tem que inventar assunto. E essa invenção de assunto vai levar aos salões do século XVIII, no caso francês, que são de uma exuberância de conversa fabulosa. Todo tipo de conversa. Conversa pedante, das preciosas ridículas de Molière, a conversa espirituosa de Madame du Deffand, de Voltaire, a conversa, enfim, e muitas outras conversas que não foram registradas, porque provavelmente eram mais do registro da conversa mole. Mas tudo isso estabelece um laço importante. É um laço, então, relativamente recente. Num mundo rústico e rural, as duas palavras vindo da mesma origem, rus, que é campus, campo, no mundo rústico e rural, então nós não temos esse tipo de conversa. No mundo urbanizado, no mundo da urbanidade, então nós precisamos ter conversa. Não há urbanidade, não há civilidade sem urbes, sem civitas e sem também conversa. Então, essa construção da modernidade dos últimos séculos, vamos dizer, desde o trabalho de Erasmo sobre a civilidade, o manual de Erasmo sobre a civilidade, que é de mais ou menos 1500, nesses 500 anos, nós temos um avanço de uma expertise e de uma prática sobre o laço social também muito importante. Então, agora, se esse laço social ficar fraco, se a conversa também fica difícil, se a conversa muda de figura, vamos tentar depois ver a questão da conversa. Mas eu queria introduzir uma outra questão, antes, para depois a gente tentar juntar tudo isso. A questão de qual a ágora de uma sociedade. Se estamos falando de espaço público, estamos falando de ágora. Ágora não é simplesmente um logradouro público. Não é apenas uma praça, como aquilo que a gente vê no Google Maps, localiza a praça tal. A praça é um lugar público. Bom, eu tenho uma certa vergonha de falar isso na frente de geógrafo, que pode me corrigir, mas acho bom, me corrija então se eu falar errado. Então, é um logradouro público investido de uma série de significações, especialmente a significação de um espaço de possíveis decisões serem tomadas. Uma ágora é um espaço de deliberação. Pensando na ágora ateniense. Para o ateniense, segundo Moses Finley, a ágora era... Os atenienses reuniam na praça para deliberar, em média, 40 vezes por ano, diz Finley. 4 horas por reunião. Quer dizer, cada 9 dias, 4 horas. Nós achamos cansativo, cada 2 anos, ir votar, né? Quer dizer, tem gente que acha um estorvo, cada 2 anos, gastar uns minutos na cédula, mas algum tempo para ir e voltar de lá. O ateniense achava, não digo todos os atenienses, mas uma parte dos cidadãos atenienses achava normal, cada 9 dias, passar uma tarde ou um período na praça discutindo coisa pública. Então, essa é a ágora que a gente celebra. É uma ágora muito excepcional, muito. Porque quando a gente estuda a política da antiguidade, a gente se contenta em estudar a política de Atenas e Roma. Muito pouca coisa a mais. Rousseau e o século XVIII são bastante ligados em Esparta. Nós não. Nós deixamos Esparta de lado. A Grécia, para nós, é Atenas. Esparta foi praticamente aposentada.
A ideia de que Esparta pudesse oferecer um modelo alternativo, sobretudo não pela sua política, mas pelos seus costumes, a ideia de que a política ateniense talvez fosse a melhor, mas